Só explanando para o pessoal que está acompanhando a gente aqui nessa noite, muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é João Carlos, eu trabalho no Hospital Albert Einstein, eu faço parte da tripulação aeromédica e também faço transporte terrestre. Eu trabalho na unidade móvel de emergência do Albert Einstein. E também trabalho na empresa Brasil Vida, que é uma empresa que faz transporte aéreo, com aeronaves, com jatos, e a gente faz transportes terrestres e aéreo, faz nacional e internacional também. Tenho alguma experiência com aeromédico militar, trabalhei alguns anos no Exército Brasileiro, fiquei 7 anos no Exército Brasileiro, na tropa aeromóvel, é uma tropa especializada em incursão, exfiltração, infiltração, e o próprio resgate aeromédico, eles são especializados nesse tipo de transporte, permaneci naquela instituição por 7 anos, e mais no final, os colegas que quiserem, também posso tirar alguma dúvida, que foi a mesma dúvida que vocês tiveram com o Rogers anteriormente. O Rogers, como faz parte da equipe militar lá no Rio de Janeiro, eu, como trabalho com aeromédico aqui na parte civil, mas também já trabalhei na parte militar, posso ajudar você a correr da apresentação. Vocês vão perceber também que a apresentação, ela se correlaciona muito com o meu colega anterior. Então, ele fez a apresentação falando sobre a altitude, a pressurização, e eu também vou falar um pouquinho sobre isso, porque para abordar o tema de alteração fisiológica na tripulação e no paciente aeroremovido ou aerotransportado, é imprescindível que se aborde esse tema também, tá? Então, a gente vai acabar dando uma leve explanada, né, fazendo uma leve explanação sobre o tema, mas focando ali na alteração fisiológica da tripulação e dos pacientes aerotransportados, tá? Para isso, eu não tenho como começar a conversar com vocês sem antes falar sobre a história do aéreo, né? O sonho de voar é muito antigo. E eu ouso mais um pouco ainda que o meu colega Rogers, e eu vou lá atrás e vou tentar descrever para vocês como começou o sonho de voar, né? Então, o sonho de voar, ele já vem descrito em muitos e muitos anos, mas a primeira correlação foi na mitologia grega com Ícaro, né, o filho de Dédalo, aonde eles construíram uma asas com penas de animais e cera de mel de abelha para tentar fugir de uma ilha. Ele explanou para o filho dele, ele explicou para o filho dele não voar muito perto do mar, para que ele não ficasse úmida e pesada e ele caísse, e também pediu que ele não voasse muito alto, para que o sol não derretesse a cera da asa. Só que ele, apaixonado e com muita vontade de voar, desobedeceu o pai e acabou voando muito próximo ao sol. A cera derreteu e ele caiu e morreu afogado naquela região da Grécia, aonde aquela região se chama Icário, né, no mar de Icário, que é próximo a Salmos, que é uma ilha grega, ali naquela região, então tem esse nome por ele. Então a mitologia já vem descrevendo tudo isso há muito tempo, e o sonho de voar do ser humano não tem limites, começou a romper barreiras há muito tempo, foi altamente desbravado durante as guerras, assim como foi descrito por Rogers, né? Começando lá com o balão, e depois na Primeira Guerra Mundial já com a asa fixa, e na Segunda Guerra Mundial e na Guerra do Vietnã com as asas rotativas, mas sempre foi o sonho de voar, sempre esteve embutido no ser humano. E ainda falando de história, eu vou mais longe ainda. Eu vou começar a citar um pouquinho para vocês como começou. O Rogers brilhantemente citou aqui o evangelista Torricelli, que através de um reservatório conseguiu descobrir a pressão atmosférica. Dito o tema que a gente vai explanar, eu vou pedir que todos vocês, quem estiver assistindo pelo computador, que pegue o celular e abra a câmera, e através desse QR Code que está na tela de vocês, eu vou pedir que vocês respondam as 3 perguntas, né? É uma pergunta com 3 questões, para a gente começar a mensurar o conhecimento
e desmistificar um pouquinho, tirar um pouquinho dessa dúvida que a gente tem sobre a pressão atmosférica. Então, vou dar um tempinho para vocês pegarem o celular. Quem estiver assistindo através do celular, pode pegar o celular de um colega, tá? Não precisa fazer cadastro nenhum. Você vai clicar, vai colocar a câmera aberta em cima do QR Code e já vai aparecer. E aí vocês podem responder a pergunta: a pressão atmosférica interfere em uma aeronave com cabine pressurizada? Com cabine pressurizada? Sim ou não? Então eu vou pedir para vocês responderem, vou dar aqui 1 minuto ou 2, e aí eu coloco o resultado automático aqui para vocês na tela. Por favor, podem responder. Então nós temos 3 questões, né? Não, a pressão atmosférica não interfere. Sim, a pressão atmosférica interfere ou não, não faço ideia. Percebam que na pergunta a cabine é de uma aeronave pressurizada, né? Então isso é só para a gente começar a tirar as dúvidas sobre o que a pressão atmosférica pode causar ou não na nossa vítima, ou no nosso paciente, ou na nossa tripulação. E vamos compartilhar, a gente já tem o resultado. Estamos na corrida. Então, aqui a gente já vê que algumas pessoas começaram a responder. E aí, a pressão atmosférica interfere em uma aeronave de cabine pressurizada? Até o momento, 24% acha que não. 66%, 67% agora acha que sim, e 10% não faço ideia. O que será isso? O que é pressão atmosférica? Então a gente percebe que o pessoal está com conhecimento bom, né? Está entendendo um pouquinho da pressão atmosférica e sabe que ela vai agir também em ambientes pressurizados, que é isso que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. E quase 50 pessoas já responderam a nossa questão. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Ok, pessoal. Antes de responder a nossa pergunta, será que a pressão atmosférica ela interfere numa cabine pressurizada também? A gente vai ter que entender o que é uma atmosfera, né? Então, a atmosfera, ela se divide em alguns componentes, que é estratosfera, troposfera, mesosfera, termosfera e exosfera, tá? Por que eu tenho que entender, João, como se divide a atmosfera? Eu vi isso lá atrás, lá no 2º grau. Porque eu tenho que entender que a atmosfera, ela também se divide não só nesses que compõem. Então, a atmosfera ela é composta por 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1%, 1, alguma coisa de outros gases, tá? Então, você percebe que a gente tem 21% de oxigênio. Então, como o Rogers brilhantemente explanou na apresentação anterior, a gente, conforme aumentamos a altitude, o que eu vou chamar aqui de pés, né, só para a gente fazer um comparativo, né, o colega anterior falou muito em altitude, a gente vai falar em pés. Então, a gente tem aqui uma diferença muito grande. Quando eu aumento a altitude, eu diminuo a pressão atmosférica. E aí eu tenho uma longevidade maior, e aí a gente vai explanar aqui qual a distância que eu posso fazer com a aeronave pressurizada, com a aeronave não pressurizada, e assim por diante. Dentro dessas zonas, nós temos algumas zonas em que o ser humano se adapta ou consegue compensar estando nela, e aí quando eu passo dessas zonas, eu não consigo mais me adaptar.
Então, quando eu estou na atmosfera, eu tenho algumas zonas fisiológicas, que compreende o quê? Até 6.000 pés, eu tenho uma adaptação do ser humano, então eu consigo me adaptar. De 6 a 12.000 pés, o meu corpo já começa a compensar, fazendo o quê? Taquicardia, taquipneia, começo a ter uma maior sonolência, e de 12.000 a 24.000 pés é onde o ser humano descompensa, então ele não consegue se manter. Por isso que as aeronaves de asa rotativa, que são aeronaves, em sua maioria, em alturas não que não ultrapassem normalmente 3.000 pés. Tá? É por isso que o helicóptero normalmente ele voa 3.000 pés. Mas isso a gente entende que algumas aeronaves mais novas são pressurizadas, maiores, outras não, mas a maioria, em sua quantidade, não. Mas, João, você está me falando que pés, o que é isso, pés? Então, eu tenho que primeiro entender, para entender o que é um pé, eu tenho que entender a diferença entre altitude e altura. Então, quando eu tenho altitude e quando eu tenho altura. Então, a altitude é a mensuração de um ponto a partir da linha do mar. Então, quando eu tenho a mensuração a partir daquele ponto, eu chamo de altitude. Eu vou mensurar a altura versus a altitude quando eu mensuro 2 pontos. Eu faço a mensuração de 2 pontos, do ponto A ao ponto B. E a altitude eu vou mensurar do nível do mar até essas camadas que a gente compôs aqui, que a gente mostrou para vocês, tá? Então, quando que eu tenho o pé? A história relata de que em 1100, dois fazendeiros estavam brigando pelo tamanho do seu terreno. E aí foi quando a briga se tornou tão grande que o rei foi convidado a resolver esse problema. Então, lá por volta de 1100, o rei Henrique I, ele falou assim, pessoal, por que vocês estão brigando? E eles explicaram para o rei, porque a medida de um era a medida diferente de outro. Falava, quando um media pelos passos a quantidade de metros, dava diferente da medida de passos do outro. O rei Henrique I, então, falou assim, a gente vai medir através dos meus pés. E aí, pela mensuração do rei Henrique I, a gente ficou com uma mensuração de 3,48. Então, perdão, 30,48. Então, desde 1100, começou-se com essa mensuração. Então, um pé tem 30,48 e um metro tem 3,48. Perdão, pessoal. Então, desde 1100, nós começamos com essa abordagem através dos pés para aferir a distância de um ponto ao outro, tá? Mas, João, por que a gente tem que saber tanto de fisiologia? A gente não vai pilotar aeronave ou a gente não vai ter tanta alteração fisiológica porque eu estou numa aeronave pressurizada? Somente complementando também o que o autor, o apresentador anterior explanou, existem algumas legislações que nos obrigam a fazer isso, né? A ter este conhecimento. Isso é muito importante para a gente entender o que está acontecendo com o paciente lá em cima. Então, a portaria 2048 de 2002 do Ministério da Saúde, a gente também tem a resolução do COFEN de 2017, tá? Essa resolução do COFEN, ela explana o quê? Lá no item 2, no parágrafo 2º, na linha G, ela fala que o enfermeiro tem que ter o conhecimento da atmosfera, da fisiologia respiratória, do estudo clínico da hipóxia, disbarismo, forças acelerativas, aerossinutose, ritmo circadiano, gases e assim por diante, tá? Então, legalmente, a gente tem que saber sobre tudo isso e o enfermeiro ele tem que estar preparado.
A ANAC também, através da RBAC 90, ela descreve a tripulação aeromédica, ela também fala sobre o tripulante de saúde, fala que tem que ter um grande vigor físico, também fala sobre a capacidade física e psíquica que esse profissional deve ter, tá? E isso é muito importante, porque eu não posso cuidar de ninguém se eu não estiver bem fisicamente ou psicologicamente. E isso é muito interferido lá em cima. A gente não vai conseguir controlar um fator altamente proporcionado pelo estresse, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso é fortemente desencadeado lá em cima. Então, por isso que a gente tem que fazer o planejamento e conhecer todas as alterações que a gente pode estar acometido. Né? A primeira alteração que ocorre conforme nós vamos ganhando a altitude, vai aumentando a altura, né, a altitude, aliás, é a hipóxia. A hipóxia, nós temos dois tipos de hipóxia. Nós temos a hipóxia hipoxêmica, a hipóxia anêmica, a hipóxia estagnante ou isquêmica, né, e a histotóxica. O que seria isso? Na hipóxia hipoxêmica, a deficiência de hemoglobina em carrear esse oxigênio. Então, a gente tem essa dificuldade. Normalmente, o paciente, por uma patologia prévia, anêmica, ele já pode ter isso aí desencadeado com maior frequência, tá? A hipóxia anêmica, perdão. A hipóxia estagnante ou isquêmica, ela é desencadeada por algumas patologias específicas, como, por exemplo, o ICC, o infarto agudo do miocárdio, aonde ele já tem um problema de oxigenação nesse sangue, naquelas células que já estão morrendo, e aí isso é mais desencadeado, tá? A histotóxica é uma hipóxia que pode ser desencadeada por alguns fatores de intoxicação que o paciente já tenha antes, ou uma alteração de cinetose, por exemplo. E isso poderia desencadear uma hipóxia histotóxica. Mas são casos muito raros e muito incomuns, tá? Infrequentes. A principal hipóxia a qual nós estamos acometidos, né? Tanto a tripulação quanto o nosso paciente, é a hipóxia hipoxêmica, que ela é a consequência da diminuição da pressão parcial do oxigênio no ar respirado. Então, ele respira menos oxigênio, esse oxigênio com uma pressão menor, né, a pressão parcial menor de oxigênio, e aí ele tem uma baixa saturação. Então, o consumo de oxigênio aumenta e ele não tem oxigênio para suprimir, e aí ele começa a desenvolver essa hipóxia hipoxêmica. Para exemplificar isso para vocês, nós colocamos aqui adiante, só um minutinho, vocês vão ver adiante um vídeo aonde a tripulação ela está com um oxímetro, e aí pessoas previamente rígidas, nós aferimos a oximetria desses tripulantes, e a gente vê, conforme a altitude, né, conforme os pés vão aumentando, como vai caindo a hipóxia, tá, pessoal? Como vai caindo a saturação, perdão. E para entender um pouquinho disso, a gente vê essa figura aqui ao lado, que ela mostra essa aeronave atravessando essas zonas, tá? Então, a gente tem a zona de vida normal. Então, mesmo com uma cabine pressurizada, vocês veem que a gente tem pouca alteração até 6.000 pés. Conforme eu vou aumentando, 12.000 pés, 24.000 pés, mesmo essa cabine pressurizada, eu vou causar um malefício para esse paciente. Ou para essa tripulação também. Por isso que mesmo com cabine pressurizada, acima de 12.000 pés, a gente já vai precisar de equipamento diferente para respiração, ou uniforme, a vestimenta da tripulação também deveria ser diferente, tá? Agora, pessoal, eu coloquei esse QR Code na tela e eu vou pedir para vocês responderem para mim, e aí a gente vai discutir no próximo slide, quantos segundos temos de tempo útil de consciência em caso de despressurização de uma aeronave a 40.000 pés.
Ou seja, nós temos uma aeronave pressurizada e, de repente, ela despressuriza. A tripulação, ela vai ter quanto tempo de consciência para tentar sanar esse problema e para tentar se proteger, tá? Essa é a pergunta que a gente tem, então eu vou compartilhar aqui com vocês também. Da mesma forma, tá, pessoal? É só colocar o QR, apontar a câmera do celular, e aí a gente vai conseguir responder. E aí a gente vai conseguir responder esse questionário. Quanto tempo vocês acham que a gente consegue ficar consciente com uma despressurização da aeronave? Mais um minutinho para o pessoal responder. A maioria, até o momento, está achando que são 60 segundos. 1 minuto. Ok, pessoal. Então, nós temos aqui um montante de 18% achando que são 2 minutos, 46% 60 segundos, ou 23%, 36%, 23 segundos. Vou voltar para a nossa apresentação. Isso é para a gente ver como é importante se preparar e ter plena consciência do meu fator psicológico, que o meu psicológico vai interferir muito. Por que eu falo isso para vocês, pessoal? Já tivemos casos de despressurização de aeronave. Normalmente, o jato ele voa a 40 mil pés, 35 mil pés, 40 mil pés, vai depender da aeronave. E aonde ocorre a despressurização, a primeira coisa que o piloto vai fazer, descer. Enquanto ele desce, as máscaras vão cair. Nós devemos primeiro colocar a máscara na gente, para depois colocar no paciente, se não estiver usando o oxigênio, ou no acompanhante desse paciente, tá? Então, isso é muito importante para a gente conseguir entender a interferência que a pressão atmosférica tem no meio externo. Quando a gente voa em um jato, numa cabine pressurizada, normalmente, a pressurização interna da cabine, ela está a 8 mil pés. Então, eu tenho uma média de 8 mil pés, né? Agora, só lembrando do nosso amigo Rogers, né?
2.439 metros. Normalmente é a pressão interna da cabine. Então, a gente voa normalmente a 8.000 pés. Tá? Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com as alterações que vai acontecer sobre a hipóxia nesse paciente. Porque mesmo a cabine pressurizada, ela causa grande interferência na patologia clínica do meu paciente e também causa grande interferência no estado clínico da tripulação, que isso era a pergunta inicial que a gente viu anteriormente. Aqui eu coloquei um vídeo para vocês conseguirem ver em tempo real. Esse vídeo eu fiz ontem, tá, pessoal? Então aqui está me acompanhando o fisioterapeuta Jefferson, tá? A gente estava se deslocando para uma missão. Agora podemos ver a monitorização da saturação durante uma razão de subida, ganhando altitude e a saturação caindo. Em 5.000 pés. E aqui nós temos outro exemplo, que sou eu mesmo, fazendo essa aferição a 25.000 pés também. Em 5.000 pés. Então, esse exemplo serve para a gente identificar as alterações que pode acontecer no meu paciente. Mesmo o meu paciente estando sob uso de oxigênio, eu tenho que pensar num aporte maior de oxigênio para esse paciente, pelo fato dele estar lá em cima, mesmo a cabine sendo pressurizada, tá? Então, se for asa rotativa, onde a cabine não é pressurizada, eu tenho que pensar também nisso, pelas alterações que vão acontecer mais logo abaixo. E também respondendo até uma gestante, João, a gestante vai sofrer essa alteração? Essa saturação da gestante pode cair? Tem alguma contraindicação? Não tem nenhuma contraindicação para o transporte de gestantes. A única coisa que a gente aconselha, né, e que a literatura descreve, é que seja conversado com os pilotos para que ele faça uma razão menor, razão de subida, razão de descida, e voar no mínimo possível de altitude. Tá? Por que a gente pede isso? Porque uma gestante com uma saturação média de 90, ela vai fazer a PO2 cair para 25,6. Então, 25,6. Isso pode causar um sofrimento fetal. Então, a gente pede sempre que voe mais baixo e aumentando a pressurização da cabine o máximo possível, tá? E cabine despressurizada. Paciente que voa, por exemplo, de asa rotativa, como eu falei para vocês no começo, normalmente a aeronave, a asa rotativa, voa a 3.000 pés. Mas, porventura, se voasse a 5.000 pés, isso também atrapalharia a gestante, e aí ela teria que causaria um sofrimento fetal também acima de 5.000 pés. Por isso que até 3.000 pés não tem problema algum, e se for jato, cabine pressurizada, a gente pede para o piloto vir o mais baixo possível, tá bom, pessoal? E aí, já entrando em algumas alterações que o nosso paciente pode ser acometido, ou que pode acometer a tripulação, a gente tem a lei de Boyle-Mariotte, né, que foi já também desmistificada aí pelo nosso colega. Então, a gente vê aqui, eu coloquei alguns exemplos para vocês identificarem, que seria o disbarismo ou aeroembolismo. A gente vê aqui 2 frascos, né? Isso aqui é um iogurte, isso aqui é um voo comercial, tá, pessoal? Eu tirei essa foto há uns 2 anos, é um voo comercial, internacional, e a gente vê a pressão dos gases, né? O gás dissolvido no líquido é proporcional à pressão parcial. Então, é a lei de Henry e a lei de Boyle-Mariotte. A gente tem aqui essa expansão dos gases, e aqui também eu coloquei ao lado um vídeo para vocês conseguirem enxergar a expansão dos gases dentro da garrafa.
Então, a gente pode ver, essa é uma garrafa com uma água com gás, essa garrafa já foi aberta, e a gente percebe que conforme aumenta a altitude, os gases vão se expandindo, e as bolhas vão eclodindo novamente. Ah, João, mas o que seria o disbarismo ou aeroembolismo? Então, a expansão desses gases dentro de algumas cavidades, ela pode prejudicar o nosso paciente. Por isso que quando eu transporto um paciente que acabou de fazer uma cirurgia exploratória, eu não devo transportar esse paciente. A literatura descreve que nós devemos esperar e reavaliar esse paciente de 24 a 48 horas para realizar esse transporte. Quando eu falo de disbarismo, aeroembolismo, eu também falo da barodontalgia. Ah, João, mas o que seria isso? O paciente tem uma cárie, ou o tripulante, assim, ele tem uma cárie, essa cárie, ela tem alguns gases lá dentro. E aí ela pode se mover. E aí, quando esses gases se expandem, eles vão se mover, o paciente ou o tripulante pode evoluir assim, ou no pescoço, e piorar ainda mais essa coisa que não seria tão simples aqui em Terra. Tá? Pensando na expansão desses gases também, é nesse momento que a gente pensa em trocar tudo que tem ar por água. Ah, João, mas o que eu vou trocar? Paciente entubado, em intubação orotraqueal, a gente troca o ar do cuff por água. Para quê? Porque conforme a gente for subindo, aumentando a altitude e a pressão atmosférica for caindo, a gente vai ter uma expansão desses gases. E esses gases podem vir a lesar aí a traqueia do paciente, ou até mesmo estourar o cuff. Já existem relatos de cuffs que estouraram por conta do aumento dessa pressão. Eu também posso desencadear uma barotite, né? A trompa de Eustáquio, ela cuida do nosso equilíbrio, e a gente pode ter uma alteração do equilíbrio, com tontura, com vertigem, tudo pela alteração da trompa de Eustáquio, pela alteração da pressão atmosférica. João, o que a tripulação pode fazer nesse momento? A tripulação ela pode bocejar, a gente indica que boceje, mascar chiclete também é bom. Se vocês estiverem no voo comercial, mascar o chiclete vai ajudar vocês a melhorar, vai ajudar a equalizar a trompa de Eustáquio. E pacientes com resfriado ou gripe também tem que tomar muito cuidado. Se for tripulante, evitar voar nesses períodos, porque esses líquidos que estão na cavidade, na face, eles podem se movimentar e atrapalhar essa trompa de Eustáquio. E aí, isso também pode causar uma lesão e até desencadear algumas infecções também. Tem várias outras alterações relacionadas ao disbarismo, ou a própria distensão gástrica em si. Então, o paciente entubado em cuidados intensivos deve-se estar muito indicado passar uma sonda nasogástrica, nasoenteral também, tá? O que eu tenho que tomar cuidado também, a tripulação, pacientes com traumas oculares, porque a retina ela rouba muito oxigênio e vai faltar oxigênio, posso piorar esse trauma ocular. Paciente com ICC ou nefropatias. Pacientes com esses tipos de lesões ou essas patologias, eles devem estar muito estáveis para realizar o transporte aeromédico. A gente também tem a força gravitacional e acelerativa. O que é isso? É a lei da inércia. Se eu tenho na lei da inércia um objeto que se move para frente, consequentemente, os seus gases e seu volume vai acompanhar, ele é proporcional à pressão que está sendo exercida. Então, como foi colocado nessa figura ao lado esquerdo, se eu tenho uma aceleração positiva para frente, o meu líquido ele tende a descer. Se eu tenho uma aceleração negativa, o meu líquido ele tende a subir para o lado que está essa pressão. Então, pacientes com traumatismo crânioencefálico, onde você tem a píquea ferida, a gente
pode pensar, talvez, em mudar a posição dele dentro da aeronave, o que é muito difícil, mas também pode pensar em mudar a razão de subida e de descida. Então, conversar com o piloto para que ele consiga, em pacientes com traumatismo crânio e encefálico, em monitorização de pique, com a pressão craniana aumentada, pedir para ele fazer um pouso mais suave, aonde ele vai vir ganhando essa descida, essa razão de descida que a gente chama. E aqui eu coloquei um vídeo para vocês. Para vocês terem uma noção do que acontece durante um pouso com a força da inércia, tá? Só um minutinho, pessoal. Nós tivemos um pequeno problema com a apresentação. Acho que a internet está oscilando um pouco e o computador travou. Então, vou continuar conversando com vocês aqui, enquanto a gente não consegue. Pessoal, então nós estávamos conversando sobre disbarismo, aeroembolismo, passamos então para a questão da força da inércia, né, as forças acelerativas, que é o que a gente é muito acometido, principalmente o nosso paciente, onde a gente tem que tomar muito cuidado, que é o paciente que a gente tem, principalmente os pacientes com uma alteração neurológica, por algum motivo, ou traumatismo craniano, ou um AVC, onde eu tenho que diminuir o fluxo de O2, né, não isentando totalmente, tá? Então, a gente tem essa força acelerativa, tá? Agora, vou voltar aqui. Voltamos. Então, a gente vê aqui o piloto fazendo uma relação de descida normal, convencional. Então, a gente pôde perceber a pressão que foi exercida, né, a pressão negativa, aonde ele tentava parar a aeronave, né, diminuindo a velocidade, então ele liga o reverso, ele usa os freios também, e aí isso pode prejudicar muito o paciente que tem alguma patologia cometendo aí a parte crânioencefálica, tá? Falando das alterações relacionadas a ruídos e vibrações, a gente tem aqui também um exemplo simples de como o ruído e a vibração
e aliada também a essa força gravitacional, ela pode interferir no nosso paciente, né? No nosso quadro clínico. Esse vídeo é de um paciente que estava entubado, sedado, tá, pessoal? Inclusive, já faz alguns anos, era uma freira. Só para vocês identificarem, ao lado esquerdo, a frequência cardíaca, como ela se eleva durante a decolagem. Ao término da razão, né, quando a aeronave estabiliza em uma altitude e diminui a pressão, a força que está sendo exercida, a frequência cardíaca volta ao normal. Então, só para a gente conseguir quantificar o que pode acometer em decibéis, as vibrações e os ruídos de aeronáutico, a gente tem aqui uma tabela onde a gente consegue identificar a pressão em decibéis e a descrição do ambiente. Então, a gente vê 20 é a quantidade de decibéis mensurados com uma voz sussurrada. De 30 a 40, uma casa de campo, de 40 a 50, um apartamento familiar, de 40 a 60, um escritório, e a gente vê ali, ó, um tráfego pesado, ele tem um decibéis de 80 a 100. O ruído aeronáutico, ele chega a 130, tá, pessoal? Isso é para vocês identificarem como eu preciso me preocupar com a parte auditiva da minha tripulação, e também como eu preciso me preocupar com a parte auditiva do meu paciente. Na maioria das vezes, as pessoas que fazem transporte com helicóptero, por exemplo, se preocupa muito com a parte auditiva dos tripulantes, mas a gente acaba esquecendo da parte auditiva do paciente. Eu falo, esse paciente está entubado, ele está sedado, e a gente também tem que proteger os ouvidos desse paciente. Tamanho é esse decibéis, como descrito aí nessa tabela, né? A gente tem outras alterações que são cometidas também a tripulação e o paciente propriamente dito. A temperatura. A temperatura, ela é muito, muito acometida lá em cima. A temperatura, a cada 1000 pés que a gente sobe, cai 2 graus centígrados. A cada 1000 pés, cai em 2 graus centígrados. Então, você imagina, se eu estiver voando a 30.000 pés, o quanto frio vai estar na parte externa da aeronave. Isso acaba refletindo na parte interna da aeronave também. Então, quando a gente se prepara, a gente utiliza um macacão para fazer esse transporte, principalmente agora na época de Covid, onde a gente transporta paciente com aquele macacão impermeável, a gente tem uma perda muito grande de líquido, porque lá em cima está muito frio, então a gente se prepara para esse frio que virá quando a gente estiver na altitude máxima, e quando a gente desce, a gente acaba sendo acometido de muito calor. E aí isso pode prejudicar. Até essa semana eu conversava com a Gislene, de uma empresa de aeromédico também, ela é coordenadora de enfermagem, uma empresa de aeromédico com base em Jundiaí, eu conversava com ela, e eles tiveram um caso de um tripulante que ele teve um problema de temperatura. Então, ele ficou desidratado, muito desidratado severamente, ao ponto de agora ser protocolo padrão da instituição, deixar Gatorade dentro da aeronave. Então, durante todo o percurso, eles vão se hidratando com Gatorade, tá?
Eu também tenho alteração da luminosidade, que ela também acomete o meu paciente. A luminosidade acomete como o meu paciente? Através do efeito tromboscópico, né, principalmente no helicóptero, né, ou no helicóptero. O efeito tromboscópico é aquele quando a hélice passa pelo Sol. E aí ela começa como se estivesse piscando. Pacientes ou tripulantes que tenham ou já tiveram ou têm uma predisposição a crises convulsivas, pode desencadear também, tá? Eu tenho essa alteração e também tenho a alteração da luminosidade no que se refere à claridade, tá? A claridade, ela pode prejudicar porque ela vem lá da troposfera, então aquele óculos é porque realmente é muito importante, tá? Ele pode dar, além de dor nos olhos, pode dar dor de cabeça, tá? E ele pode acometer um pouco a visão e atrapalhar os procedimentos. No voo noturno, principalmente de helicóptero, se for helicóptero pressurizado, a temperatura interna deve ser a menor possível, para não atrapalhar as ações do piloto. Por isso que a gente tem que estar sempre com o paciente muito estável, para precisar fazer menos processos de um helicóptero que esteja voando à noite, tá? A umidade do ar, normalmente, ela voa, a aeronave mantém menos 13%. Por isso que, às vezes, a gente está até em um avião comercial, em um voo normal, a gente percebe que as vias aéreas estão um pouco ressecadas. Então, isso é normal, é porque o piloto ele diminuiu a umidade do ar. Por que diminuiu a umidade do ar na parte interna? Por conta dos componentes eletrônicos da aeronave também, tá? Dos equipamentos, do nosso material, por isso que diminui essa parte de umidade do ar, tá? Mas eu tenho que tomar muito cuidado, por quê? Porque ela tem um ressecamento da orofaringe, da conjuntiva, e assim por diante. Então, voos muito longos, eu tenho que cuidar e prestar mais atenção isso quanto ao meu paciente, tá? Sobrecargas músculo-esqueléticas. Então, expandem lá em cima com a diminuição da pressão ou com o aumento da pressão, né? Os gases vão se expandindo. Então, isso também acontece na parte músculo-esquelética, principalmente da tripulação. Quem voa muito, fazendo muito atividade ou trabalhando intensamente, ele também vai ter uma sobrecarga. E também, uma coisa que a gente é muito acometido e não percebe é a dissincronose. O que é a dissincronose? A dissincronose é uma alteração que acontece no ritmo circadiano. Sempre que a gente ultrapassa os meridianos, então eu vou voar daqui para os Estados Unidos ou para a Europa, sempre que a gente ultrapassa os meridianos, eu tenho uma alteração desse ritmo circadiano. Esse ritmo circadiano alterado, a gente chama isso de dissincronose. O que ele altera? Ah, João, ele altera sono, ele altera cortisol, ele altera potássio, porque o ritmo circadiano é responsável por tudo isso. E quando a gente altera esse ritmo circadiano, a gente tem alteração desses itens, e uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção e tomar muito cuidado é com o paciente diabético, ou tripulante diabético também. Conforme vai passando o ritmo circadiano, que a gente vai ultrapassando os meridianos, ele vai alterando. Então, o paciente que toma insulina dependente, por exemplo, ele pode ter uma alteração também, causando uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia. Então, a gente tem que ajustar e fazer um controle maior quando as viagens forem mais longas. Também pode interferir tanto na nossa equipe quanto no nosso paciente. E aqui, para finalizar, e por último, né, finalizando, mas não menos importante, acho que é o mais importante, tem uma frase que a gente leva no aeromédico que planejar é a base de tudo. Você deve sempre planejar, participar sempre da triagem do seu transporte, conversar com o médico que está fazendo a triagem com você, fazer a triagem vocês dois juntos para conhecer o paciente, ligar na unidade de origem, ligar na unidade de destino para avisar que o paciente
quadro clínico desse paciente e conversar com a equipe que está atendendo ele. Então, planejar é a base de tudo. Planejar tanto no quadro clínico do paciente, como nos materiais também. E aqui eu coloquei um exemplo de um transporte, onde um paciente gravíssimo, mas devido à preparação prévia, a gente conseguiu fazer esse transporte tranquilo, sem maiores intercorrências, porque a organização é a base de tudo no aeromédico. Então, para finalizar, pessoal, eu deixo meu e-mail, meu contato, eu acho que a professora Luciene também vai entrar agora na tela. E sempre, o planejamento é a base de tudo. Devemos nos preparar e precaver para qualquer tipo de alteração que ocorra durante o voo, mas trabalhamos fortemente para que não precisemos fazer nenhum tipo de procedimento ou nenhum tipo de intervenção, transportando o paciente o mais estável possível.